vai se alimentar ali, você tem uma série de serviços e de convivência que são locais. Então é importante que a solução venha a partir do local. E daí a importância da economia criativa, o surgimento de uma economia criativa, porque a gente precisa de instrumentos que realmente sejam diferentes. Na verdade, não adianta só a gente estar com o que toda a teoria econômica, ou toda a teoria de negócios, ou todo o direito já construiu até aqui, porque o mundo virou, o mundo mudou realmente, né? E eu até coloquei aí o link, eu tive essa oportunidade de estudar sobre as moedas sociais, fazer meu doutorado, e depois passei um ano agora em Londres fazendo pós-doutorado também em cima do mesmo assunto. E isso dá para ver como o mundo é pequenininho e grande ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, o banco comunitário, essa definição que eu botei aí é mais ou menos a que está no artigo, certo? É uma instituição inovadora que tem sido reconhecido no mundo inteiro com um grande potencial. Qual é o potencial? O potencial é exatamente pelo fato de ser uma organização da sociedade civil, uma associação e não uma empresa, que atua na ponta dos correspondentes bancários, que já foi uma grande inovação iniciada, vamos dizer, pelo Brasil. Então, o que tem hoje é que nesses pontos que o José Prudente estava falando, a comunidade tem acesso ao coração dos sistemas financeiros. Então, o que acontece é que, na verdade, é muito fácil esse canal funcionar para captar recurso, né? Quer dizer, para fazer depósito, fazer pagamento. Então, no Brasil, o sistema financeiro brasileiro sempre se especializou muito nesse lado. E o outro lado, que é da concessão do crédito, um crédito com capacidade de pagamento, a gente sempre teve problemas, certo? Então, o banco comunitário é isso. Do ponto de vista regulatório, o Banco Central, ele na verdade não é uma entidade de promoção ou de fomento a bancos comunitários e a organizações da sociedade civil. Ele é uma entidade reguladora e supervisora de instituições que são autorizadas a funcionar de acordo com a lei complementar que trata do sistema financeiro, certo? Então, a gente tem as agências de desenvolvimento, as sociedades de crédito, as cooperativas e os bancos, que são, de fato, as entidades que estão sob a regulação e supervisão do Banco Central, ainda consórcios, outros que outras leis determinam. O banco comunitário estaria no nível das organizações não reguladas e não supervisionadas. E aí, podendo se organizar sob a forma de OCIP ou ONG, simplesmente, onde o regime jurídico, vamos dizer, do crédito, do empréstimo, teria uma pequena diferença, porque a de lá estaria sujeita à lei de usura e a de cá se aplicariam as normas do sistema financeiro, no sentido de que os juros podem ser altos, né? E não é esse, vamos dizer, o objetivo, embora a organização sob a forma de OCIP dê mais liberdade, porque permite essa contratação com o público, com o privado, e também a fiscalização pelo Ministério Público, pelo TCU, por outras organizações. Mas existe uma discussão se as OCIPs deveriam ou não ser reguladas pelo Banco Central. Obviamente que se a OCIP for regulada, o banco comunitário que for OCIP que dê crédito também seria regulado, né? Em princípio, existe uma divisão muito grande de quem defende uma coisa e quem defende a outra. O fato é que hoje, ser OCIP e não estar regulada, para quem exerce atividade não lucrativa de crédito, é uma grande vantagem, porque ele tem uma liberdade para poder criar sistemas alternativos de crédito e utilizar instrumentos que muitas vezes uma organização regulada ou não utiliza porque não está dentro daquele padrão formal ou não tem como alcançar a comunidade daquele jeito, né? Mas o fato de ser regulada, se for regulada, gera um grande ônus também, porque é o ônus de você estar conectado com o Banco Central, não só com o sistema de pagamentos e de reservas e algumas normas de prestação de contas, e tudo isso é muito caro para uma organização pequena de comunidade. Então, eu não vejo pessoalmente muito sentido do banco comunitário aderir, vamos dizer, a essa briga das OCIPs, de querer ser regulado. Isso tem sentido quando a OCIP é uma OCIP já
com uma carteira de clientes muito grande, no Brasil tem umas 5 no máximo, quer dizer, acho que perto de 5, ninguém sabe melhor do que eu, e a rigor, essas entidades elas sentem essa necessidade porque queriam fazer outras operações que não só de crédito, já queriam trabalhar com poupança, esse tipo de coisa que, de qualquer forma, teria de ser regulamentada e supervisionada, porque poupança é o dinheiro do cidadão que está guardado por alguém, então você tem que ter um guardião, que seria o Banco Central, que vai tomar conta para que as pessoas não coloquem em risco a poupança que é da comunidade, né? Então, dito isto, eu gostaria só de dizer o seguinte: o que eu vou fazer aqui, tentar fazer muito rapidamente, é balançar um pouco a cabeça de vocês, né, que vão ficar aqui amanhã e depois discutindo e avaliando o programa e pensando no que tem que fazer, para a necessidade de se pensar realmente o que se diz fora da caixa, além do teto, quer dizer assim, porque o que a gente vê, e eu vou tentar mostrar isso com figura, é que hoje você tem recurso, a oportunidade é ímpar, né? Tem uma presidente da República pressionando para que os bancos públicos atuem. Os bancos públicos com recursos, tanto não reembolsáveis como reembolsáveis e com crédito, não está faltando dinheiro propriamente dito. O que está faltando é uma forma desse dinheiro fluir, que vai, que volte e que gere retorno, no sentido de aumentar a capacidade mesmo de pagamento e a estrutura dessas organizações. Quer dizer, vamos que se consiga modelos de negócios que deem esse resultado. Se você já tem um estoque inicial de recurso, obviamente que se ele for bem aproveitado e se transformar numa capacidade financeira da instituição que está recebendo esses recursos, essa instituição vai poder ter os 3 anos de experiência que precisa para fazer contratação, vai poder pagar seus funcionários, vai poder pagar o aluguel, e aí o tipo de parceria com o governo ou com entidades que dão recursos não reembolsáveis passa a ser passa a ser diferente, o nível de negociação é outro, porque aí você pode se dedicar realmente a implantar princípios de economia solidária, de relações de vizinhança, que é muito difícil a pessoa, do mesmo jeito que é difícil um trabalhador que tem que se preocupar de manhã com o que vai botar na mesa do almoço, da família e dos filhos, na hora do almoço, fazer um planejamento, o dinheiro que ele vai adquirir para isso, é muito difícil o cara se planejar. É também difícil para uma organização onde a pessoa já não tem emprego e tem a família para cuidar e tem que trabalhar como voluntário, muito pessimamente remunerado, por muito tempo. Quer dizer, sempre todo trabalho voluntário ele é importante, é fundamental, mas a gente tem que sobreviver e as pessoas têm que também trabalhar. Então a gente tem que pensar em formas de aumentar a capacidade de pagamento das pessoas, né? E aí eu vou... existem uma série de slides que eu não vou parar neles direito, que são da minha pesquisa, que eu estou trazendo agora, que eu vou apresentar no congresso em julho deste ano, um congresso de economia, que eu até fiquei satisfeito, porque sou da área de direito, tive trabalho aprovado no congresso de economia, fui surpreendida, porque todo mundo disse, coloca o primeiro parágrafo para dizer por que você está submetendo o trabalho de direito para a escola de economia. Eu disse, não vou colocar, porque... se os economistas não entenderem porque eu estou submetendo esse trabalho de direito lá, eu também não quero nem defender ele, porque não entendem a minha mensagem. E nesse sentido foi aceito, então eu ainda está em desenvolvimento, mas é só porque eu queria mostrar para vocês esses aspectos que estão sendo discutidos lá fora, né? Então os 5 primeiros slides estão em inglês, que eu não tive tempo para desfazer, mas ninguém vai ler nada. A única coisa daquele lá que eu queria mostrar é o seguinte: é que, de fato, no sistema financeiro hoje, aqui você tem uma pirâmide de pessoas, de seres humanos, de gente, né, cidadãos, e aqui você tem uma coluna de dinheiro. Então, na verdade, 95% do dinheiro dos sistemas financeiros, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro e em cada país em particular, está aqui no topo da coluna, onde você tem só 5% da população. E embaixo da pirâmide, então, você tem 95% da população com apenas 5% de dinheiro. Agora, este problema, ele não é um problema
ético ou moral, e que as pessoas se disponham a resolver e vão resolver. Não, ele é um problema da estrutura do sistema financeiro. E da estrutura por quê? Porque o sistema financeiro ele foi feito e foi desenhado lá na Inglaterra, na Idade Média, quando os proprietários de terra e de empreendimentos na época tiveram que financiar o Estado. Então, o que acontece hoje é que o Estado também aqui tem uma grande parcela desse dinheiro na forma de dívida pública, que ele tem que ficar rolando nos bancos. E é muito difícil criar mais dívida para resolver o problema de baixo. Então, de qualquer forma, quando a gente vê aqui a quantidade de pessoas e a quantidade de dinheiro que tem num sistema, por mais eficiente que ele esteja funcionando, nunca vai ser possível que o sistema financeiro sozinho resolva esse problema. Então, vai ser necessário algum tipo de instituição complementar, algum tipo de ferramenta que, sem criar uma segregação, quer dizer, que separe o mundo dos ricos, o mundo das altas finanças do mundo das microfinanças, que consiga integrar esse contexto, né? E isso é exatamente aonde você tem uma moeda, porque quando todas as moedas são chamadas de real, ou de dólar, ou de euro, ou de qualquer outro nome, você não identifica a diferença das moedas que existem no sistema, né? Então você conta, eu tenho 30 mil reais, eu não sei, eu não estou dizendo em que eu tenho, eu posso ter 30 mil reais, ser um título de um cargo, um crédito, um seguro que eu tenho, um papel que tem valor no mercado, qualquer coisa assim. Do dinheiro que eu preciso para pagar na esquina as minhas compras. E aí a moeda social, ela entra muito aqui. A moeda, aí eu tiro aí para não receber a reprimenda da Heloísa, não a moeda social, mas a moeda complementar, a necessidade de moedas paralelas, ela tem sido nesses dois níveis. Então a gente tem dois grandes, tem milhões de sistemas, uns feitos propriamente para as empresas, sistemas, propostas de criação de meios alternativos para as empresas, que se chama de capacidade de trocas, para aumentar a capacidade de trocas pelas empresas, sem utilizar a moeda. E aí, dentro do comércio, isso é muito bom para uma cadeia de fornecedores, para um comércio, uma coisa grande. E você tem outro aqui, que é a população, aquele dinheiro que vai para o consumo, que entra no comércio e sai. Então, isso entra muito a necessidade aqui embaixo, né? E aí, na verdade, o grande desafio de todas essas experiências que estão tentando acertar ali é se transformar num fator econômico que seja grande, que tenha importância, volume, porque todas terminam sendo experiências relativamente pequenas, tá? Sem ter uma expressividade, sem poder ser avaliada. Na verdade, muito disso é que tem sido limitado por defeito de desenho. Então, as pessoas não conseguem arquitetar direito. Por exemplo, se falou aqui hoje da moeda social que não circula, certamente tem alguma falta ou de compreensão das pessoas ou algum problema no desenho dessas moedas, assim, não, no propósito, no que está acontecendo. Pode passar. E aí a gente tem que trabalhar muito com reciprocidade, porque se a gente pressupõe que a economia vem, vamos supor, se desenvolveu de relações de troca, a gente tem vários tipos de reciprocidade. Genaldo, não me mate ali de longe, porque eu vou falar aqui o seguinte: você tem uma reciprocidade que ela é generalizada, eu te dou, você me dá, e a coisa fica meio assim, não há uma cobrança. Essa realmente são aquelas relações de vizinho mesmo, tá entendendo? Eu estou precisando de um arroz, toma aqui, vou buscar o feijão na tua casa, e assim vai. Ela não é muito organizada, ela é muito informal e muito importante, mas ela não é parte, vamos dizer, ela pode-se até considerar uma doação de governo, estaria mais até nesse tipo de coisa, quer dizer, uma doação sem retribuição, você vai lá no Bolsa Família e você bota seus filhos na escola, quer dizer, ninguém pode controlar direito. Uma outra reciprocidade que é a que cresceu no sistema financeiro, que é negativa, é aquela: eu te dou porque eu quero ganhar lucro. E aí eu te dou e não me importa se você vai ganhar também, tá entendendo? O importante é que você me pague o dinheiro de volta e eu estou te dando, vou crescer, e aí há um desequilíbrio, né?
ganham mais do que os outros. E um outro tipo que seria a balanceada, simétrica, onde todo mundo que está participando de um conjunto ou de uma relação de troca ganha, né? E aí a gente tem que trabalhar um pouco isso nessas finanças que sejam no nível de microfinanças e que sejam no nível de moedas sociais e tudo, porque todo mundo tem que entender como o sistema funciona, dar sua contribuição e participar, né? Então, eu não vou falar aqui dessas regras, porque são as que vocês conhecem. Nesse tipo de reciprocidade, as pessoas têm que participar como iguais. O governo, quando entra nela, mesmo quando participa de um programa desse, não pode ser com aquela relação de império. Eu mando, eu faço a lei e eu tenho um tratamento diferente. Não, essas regras têm que ser conhecidas, mas vamos embora. E aí é onde surge o meu estudo sobre a possibilidade de moedas sociais que sejam complementares à moeda oficial e que possam complementares no sentido de que adicione, quer dizer, realmente, que sejam inclusivas, quer dizer, que consigam fazer com que as pessoas possam entrar ou sair na hora que quiserem, não deixar a pessoa lá dentro e ficar com compromisso de permanecer. E que sejam sustentáveis. Sustentável diz o quê? Que dure ao longo do tempo. Quer dizer, que eu possa ter aquilo funcionando, porque, por exemplo, o Banco Palmas durou esses 15 anos, mas a Leonora está aqui, o Joaquim não está, mas sabe, aos trancos e barrancos, apaga esse incêndio, vai ali buscar mais palha, porque o fogo está acabando, e assim vai embora, né? Pode ir. Aí também tem que ser consistente com as leis, né? Quer dizer, é óbvio que quem está aqui, eu não estaria aqui estudando, sendo do Banco Central, ou estudando o assunto que fosse contra a lei. Então, tudo isso tem que estar juntinho. Pode ir. Bom, e também a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente pensa no sistema desse, é para promover o desenvolvimento da comunidade onde fica um banco comunitário, né? Aí a ideia é o quê? A ideia desse, aí já vai ser um outro artigo que eu também vou defender. O primeiro é numa associação de economia heterodoxa, onde são os economistas que podem pensar diferente. Esse segundo artigo eu vou defender numa mesa, no Congresso Internacional de Economia Ortodoxa. Então eu fiquei mais satisfeita ainda, porque eu disse assim, os caras pelo menos estão admitindo discutir o assunto, né? E aí é um exemplo institucional para poder desenhar uma moeda complementar. E aí essa moeda complementar, ela teria por objetivo capacitar essas instituições de pequena escala, como os bancos comunitários, para poder realizar esse potencial da economia solidária. Quer dizer o seguinte, o Geraldo mesmo estava aqui falando, aí ele disse, não é assim a expertise do banco comunitário tratar de problema técnico, tratar de moeda, crédito, é um problema técnico e que às vezes até o técnico que é muito especializado não conhece. O melhor exemplo disso, eu já falei ontem, não sei se todo mundo pôde testemunhar, é o relatório do Banco Central Europeu sobre moedas virtuais, em que eles reconhecem, o técnico que elabora o relatório diz que o desenho dessas moedas virtuais são tão complexos que ele até evita ele diz que não vai escrever no relatório porque ninguém iria compreender mesmo. Então, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, alguma coisa que utilize uma plataforma de TI onde a complexidade fique dentro do sistema e o cidadão que vai ser usuário, ele tenha, a coisa seja simples, fácil para ele, como já é com muitos meios de pagamento. Quer dizer, ninguém sabe o que acontece, por exemplo, no percurso do sistema que traz o Bolsa Família. O cara vai lá, tira o Bolsa Família e vai usufruir, vamos dizer, do poderzinho de compra que ele adquiriu ali, né? Então vamos passar aqui. Então aqui ainda é um estudo tentativa. E quando a gente trabalha com moedas sociais, a gente tem que pensar na mobilização de recursos que já existem, não de recursos que a gente vai criar. E aí você vê que o Brasil já tem recursos, não faltam recursos. Se alguém disser falta recurso, está mentindo, porque já existe uma lei que disponibiliza 2% de depósitos bancários para operações de microfinanças, e essa lei é regulada em nível infralegal lá, mas ela existe. Então você tem ali um pool de recursos e ela é inclusive dinâmica, porque se aumenta a quantidade de depósito, aumenta a quantidade de recursos.
Tem recursos do Programa de Microcrédito Nacional Produtivo, que aí tem todo um contexto na forma de regulação, e aí tem toda uma crítica. Será que a regulação não foi muito de cima para baixo? Está na hora, então, de vocês aqui também fazerem uma crítica sobre o assunto, mas a crítica não é dizer é ruim, é um diabo, mata, trucida, não. A crítica é dizer é ruim por isso, por aquilo, e apontar, como eu falei de manhã, no relatório, como poder transformar isso. Tem verbas orçamentárias não reembolsáveis. O Brasil é o campeão disso, vamos dizer, porque já tem um Bolsa Família, você tem outros programas de combate à pobreza, certo? E você tem outros recursos também destinados especificamente às finanças solidárias, mas você tem o Fundo para o Trabalhador, você tem inclusive a possibilidade de arrecadar doações, que é uma prática muito pouco utilizada no Brasil hoje, arrecadar doações de grandes empresas com isenção fiscal, quer dizer, a pessoa colabora. Eu estive agora em Londres, tudo que você vai comprar tem um pound dedicado ali para uma organização. Você vai no supermercado, você está entregando uma libra para uma organização, onde você vai tem um sistema de arrecadação. A gente não se especializou nisso aqui, mas a lei já existe, está aí, e ela também é um fundo que pode crescer, se a experiência for boa. E é possível ainda você pensar o seguinte, será que você consegue voltar na pirâmide? Existe uma lei no Brasil que também é muito pouco utilizada, que é o acesso que todo cidadão tem a ser credor do Estado, na forma de investir em títulos da dívida pública, né? Então, se você chegar aqui, o Estado hoje tem uma concentração muito grande de títulos públicos. Se a gente pensar numa moeda social assim, que possa ser muito dinâmica, a gente pode pensar de trazer esses títulos públicos como uma poupança do cidadão daqui para baixo. E aí o que acontece? A remuneração que o Estado paga para que a pessoa tenha esse título público, ela pode servir para que os juros do empréstimo fiquem mais reduzidos, né? Então vamos voltar. Então, a ideia desse projeto é você passar a mensagem de que o que a gente precisa é também um produto estruturado que não seja compartimentalizado. Vou pegar recurso do microcrédito. Aí a poupança é uma coisa separada. A garantia de crédito, aí tem outro sistema de garantia de crédito. Aí você tem que pagar por isso. São várias pessoas fazendo a contabilidade, né? E aí você organizar os fluxos de pagamentos e recebimentos numa rede de colaboração social. Por quê? Porque quando a coisa é solta, você não sabe o que está acontecendo. O importante da moeda social é o quê? Ela conseguir fazer com que a riqueza que é produzida na localidade permaneça na localidade. Mas isso, de fato, ela nunca tem realizado esse potencial todo por conta da complexidade, tudo isso. Mas com o sistema eletrônico, isso é fácil de fazer, porque você estrutura uma regra, quer dizer, fácil, estou falando aqui assim, se fosse tão fácil, alguém tinha feito, até mesmo eu, mas é o seguinte, com o sistema eletrônico, você pode criar um pool de contas onde participem a localidade, a comunidade, os comerciantes. Você tem que mudar a estrutura de gestão disso, do financeiro, mas não a estrutura de gestão da autodeterminação mesmo, da organização e como fazer a coisa, né? Mas então você deixa de dar um tratamento, por exemplo, o fato de ser banco comunitário é importante porque ele pode não dar um tratamento bancário ao crédito. O crédito deixa de ser bancário e pode ser tratado como um produto que até se submeta mesmo a regras de usura, porque ninguém quer cobrar juros do outro, a pessoa quer entregar a moeda ao preço justo. Eu tive o cuidado de ir conversar lá na Suécia durante essa minha pesquisa com um Jack Members Bank, que é um banco cooperativo, em que ele dá empréstimo sem juros para os associados. Tem 28 mil empresas associadas, tem uma carteira relativamente boa de tomadores e consegue crescer 10%, de 7 a 10% ao ano, quer dizer. Então, na verdade, ele cresce isso porque os tomadores crescem, pegam mais empréstimos e existe ali uma parceria, né?
Então, eu vou mostrar uns números aqui, que esses números não são para as contas dos matemáticos, fazem prova de verdade científica. Eles foram colocados aqui para ilustrar, fazer uma argumentação mesmo. Primeiro é que todo sistema de moedas sociais, você tem que fazer a moeda circular em círculo. Você tem que saber quem criou a moeda, aonde a moeda passou, como que o sistema vai se remunerar, de onde vem isso, vai ser com desconto, como é que vai ser, e como é que a moeda vai sair da circulação. Quer dizer, a entidade que emitiu, que vai recolher ela, qual é o processo. Então, de todos os sistemas de moedas sociais, a gente vê que de algumas experiências a gente tira isso. E tem experiências aqui bastante avançadas, até, Heloísa, alguém pediu aí, do Lainer Terresse, né? Sim. Que tem até no livro dele, que é Manual para o Desenvolvimento Local. De que autor você falou? O Bernard Lainer. Do Lietard. E ele, então aqui até o governo participa em igualdade de condições de alguma forma. Então, na verdade, existem 1000 desenhos que podem ser feitos de acordo com onde a comunidade se insira. É óbvio que um desenho de algum sistema que funciona aqui para o Banco Palmas, que já tem uma capacidade grande de até tomar crédito, não vai funcionar para o colega aí do Amazonas que está iniciando agora e que a comunidade ainda não tem aquela prática, às vezes até mesmo associativa e cooperativa, né? Então, vamos passar aqui. Então, veja bem, a ideia aqui é que você tem recursos que ficam na rede permanentemente. Isso aqui, você tem um sistema. O que é importante absorver daqui é que você tem um pool de contas que vão ser gerenciadas. A determinação de quem ganha crédito, qual vai ser a regra que eu vou usar para conceder o crédito, o critério, isso fica com a comunidade. Aqui é só um pool de gerenciar a moeda que entrou e está sendo criada no sistema, né? E aí a gente botou aqui uma projeção do que aconteceria, vamos dizer, em 3 anos. São 36 meses, a gente começando, eu vou mostrar mais adiante, mas com a coisa criando um produto estruturado que envolvesse, então, o reinvestimento, o dinheiro que entra na rede não sai da rede, só sai da rede segundo regras que foram estabelecidas pela comunidade que organizou o sistema, e aí você pode ter algumas regras que se apliquem em todas as comunidades e outras que sejam locais. Por exemplo, o número de prestações que a pessoa paga, isso pode se adaptar dependendo da localidade, o valor do juros, certo? Mas aí você teria um pool de contas, você contaria com um início, porque o que é muito importante na economia é que é muito fácil falar em toma empréstimo e paga, mas se eu não tenho dinheiro para pagar, tomei um empréstimo, caiu a casa porque choveu, eu não vou poder amanhã, a minha oficina inundou, eu não vou poder produzir para pagar, certo? Então aqui tem gente que realmente não tem, então é muito difícil você dar um empréstimo para o sujeito. Chega em casa, o filho está com febre, como é que o sujeito vai separar o dinheirinho que ele tem que repagar e o remédio para comprar na esquina do filho? Não dá. Então você teria um ano, vamos dizer, de recursos não reembolsáveis que você daria para o cidadão, o associado, afiliado do banco comunitário, e ele dividiria esse recurso, metade receberia como crédito e a outra metade em investimento. Poderia ser uma poupança, se o sistema for mais privado, ou em títulos da dívida pública, adquiridos através do banco, né? E aí, eu vou falar aqui o resto e aí você bota os juros, vamos supor, aqui foi tudo uma conta feitinha de acordo com o que valia na época, tá? Mas você botaria com juros de 2% e mais adiante o cidadão ganharia um desconto no comércio local de 2%, que é menor do que hoje o comércio local paga para os cartões de crédito, de débito, esse tipo de coisa. Então ele, na verdade, estava com um empréstimo quase sem juros, porque ele está pagando aqui na frente e está recebendo ali, né? E aí você ainda teria um resultado que todo mundo participaria, quer dizer, o parceiro, banco e empresa de tecnologia, o banco comunitário e também o agente de crédito. Então, uma coisa que a gente vê muito importante, o agente de desenvolvimento econômico solidário, é que você termina não tendo recursos, às vezes, para pagar. Então, é muito importante que ele participe também dos resultados. Então, ganharia aqui cidadão, empresas que participam e todo mundo. Aí, vamos lá. Aí, o que a gente vê? É que esse